Tudo o que temos hoje relacionado à ciência, em parte é fruto de muita sabedoria e argumentos humanos, que sofreram inúmeras transformações ao longo do tempo. Essas transformações só puderam ocorrer depois das importantes contribuições dadas por pensadores do passado, principalmente os gregos. Os filósofos gregos foram os primeiros a se questionarem sobre o mundo em que viviam, buscando explicações para os fenômenos que vivenciavam. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo grego, no século VII a.C., deu a primeira explicação de como seria a forma da Terra e sua posição no espaço. Para ele, a Terra era plana, mergulhada nos mares e dentro de uma esfera de estrelas. 2 séculos mais tarde, Leucipo e Demócrito deram uma breve explicação dizendo que a matéria era formada por partículas infinitamente pequenas, denominadas átomos. No século III a.C., Aristóteles, um dos nomes mais importantes do período, apresentou a ideia de que a matéria era composta por 4 elementos primordiais: a terra, a água, o fogo e o ar. Na concepção de Aristóteles, o lugar natural do fogo e do ar era sempre acima da terra e da água, por isso se deslocavam para cima, e a terra e a água para baixo. Houveram vários outros pensadores gregos que foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência, como por exemplo Arquimedes, que criou o conceito de empuxo, Erastótenes, que mediu pela primeira vez na história o raio da Terra com precisão, Platão e Ptolomeu, que desenvolveram o modelo geocêntrico e descreveram as órbitas dos planetas com os conhecidos epiciclos. A visão de ciência que conhecemos hoje surgiu no final da Idade Média, perpassando o período renascentista e culminando no século XVII com a chamada Revolução Científica. Nicolau Copérnico, em oposição ao modelo geocêntrico de Platão e Ptolomeu, no século XVI, propõe o modelo da teoria heliocêntrica. Nesse modelo, a Terra dava lugar para o Sol ocupar o centro do universo, tornando o movimento de corpos celestes muito mais simples de serem descritos. Quase um século depois de Copérnico escrever sua hipótese, foi a vez de Galileu Galilei dar sua contribuição à ciência. Galileu foi o primeiro a apontar o até então desconhecido telescópio aos céus e fazer observações que colaboravam com a hipótese de que a Terra não estava no centro do universo. Galileu foi o primeiro a fazer experiências para comprovar seus pensamentos, dando início ao que conhecemos hoje como método experimental. Em seguida, outros grandes nomes deram contribuições à ciência, como, por exemplo, Isaac Newton e seus estudos sobre a mecânica clássica, Lord Kelvin e Joule com o estudo sobre termodinâmica e Maxwell com o eletromagnetismo. Henri Becquerel nasceu em 1852 em Paris e pertencia a uma família de ilustres cientistas. Seu avô, Antoine Becquerel, foi um importante investigador dos fenômenos elétricos e magnéticos, tendo publicado um grande tratado sobre o assunto. Seu pai, Edmond Becquerel, notabilizou-se por seus estudos a respeito das radiações ultravioleta e dos fenômenos de fluorescência e fosforescência. Estudou os sulfetos de cálcio, de bário, de estrôncio e alguns sais de urânio. Foi no laboratório de seu pai que Henri Becquerel desenvolveu seu treino científico e realizou suas primeiras pesquisas em óptica e algumas sobre fosforescência. Engenheiro formado pela École Polytechnique, Becquerel ficou sabendo da descoberta do raio-x. Teve acesso ao relatório de Poincaré sobre fluorescência e passou a investigar se todos os corpos fluorescentes emitiam raios similares. Com essa ideia, iniciou suas experiências utilizando um composto à base de urânio, colocando-o sobre uma chapa fotográfica e expondo ao sol, e depois revelando as chapas. Com isso, pôde constatar que esse composto marcava as chapas de forma similar ao raio-x. Becquerel continuou suas experiências até que um dia o céu estava nublado, e o material que ele iria expor ao sol foi colocado dentro de uma gaveta.
Depois de alguns dias, ele revelou as chapas, pensando que encontraria marcas muito fracas, mas as marcas estavam claras e fortes. Isso significava que o urânio emitia radiação de maneira espontânea, sem a necessidade de uma fonte de energia do tipo do Sol. Isso foi a descoberta da radioatividade e rendeu a Becquerel o Prêmio Nobel de Física em 1903. A partir disso, os cientistas da época pesquisaram outros compostos que tivessem o mesmo comportamento do urânio e tentaram descrever por que esses compostos se comportavam dessa maneira. Os elementos são constituídos de átomos. Estes possuem um núcleo que, por sua vez, possui carga positiva devido somente à carga dos prótons, já que os nêutrons não possuem carga alguma. O número de prótons e, consequentemente, a carga do núcleo são características fundamentais do átomo. O que identifica um elemento é justamente o número de prótons em seu núcleo. Embora o número de prótons seja sempre o mesmo, o número de nêutrons pode diferir em átomos de um mesmo elemento, gerando átomos com massas atômicas ligeiramente diferentes. Dois átomos com o mesmo número de prótons, porém com diferente número de nêutrons, são chamados de isótopos. Alguns isótopos são muito estáveis. A combinação adequada entre nêutrons e prótons parece conferir sua estabilidade. Outros, entretanto, possuem núcleos particularmente instáveis. Os núcleos se quebram espontaneamente por vários processos, resultando na emissão de radiação sob a forma de partículas ou energia. Hoje em dia, a radioatividade é utilizada em diversas áreas. Na agricultura, é usada para evitar a infestação por micro-organismos e na conservação de alimentos. Na medicina, é utilizada para a realização de exames e no tratamento de câncer por meio de radioterapia, braquiterapia, iodoterapia e etc. Na indústria, é utilizada nas fábricas para medir densidade e espessura de materiais, e na produção de energia é utilizada através da energia nuclear.